O Internacional voltou da viagem no Rio de Janeiro após a derrota para a equipe do Fluminense e agora, amanhã, se reapresenta pensando no compromisso contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Jogo onde o Inter precisa vencer para manter viva a possibilidade de uma vaga na Libertadores do ano que vem. E para essa partida, desfalques novamente voltam a atrapalhar o planejamento do técnico Diego Aguirre. Além disso, já pensando na temporada de 2022, um possível reforço do Internacional já se despediu do seu agora ex-clube. E tem também o desabafo do Paulo Vitor nas redes sociais pela expulsão na partida contra o Fluminense. Esse é o Diário do Inter KTO, quinta-feira, 25 de novembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos pro Diário do Inter KTO dessa quinta-feira. Muitos assuntos para tratar. Eu começo da parte mais factual, falando da preparação do Inter para o próximo compromisso contra o Santos. Hoje, a delegação do Internacional retornou da viagem no Rio de Janeiro. Chegou em Porto Alegre e amanhã se reapresenta para enfrentar a equipe do Santos. Eu só repasso aqui os desfalques que o Inter vai ter para essa partida, que é muito importante no objetivo do Internacional de se manter vivo na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. O Rodrigo Dourado levou o terceiro cartão amarelo, está suspenso. E aí quem naturalmente deve entrar na vaga do volante é o Johnny, que inclusive foi preterido da escalação inicial do jogo contra o Fluminense. Mas agora não vai ter como. O Johnny vai jogar porque além do Lindoso, que está lesionado, o Rodrigo Dourado está suspenso, então o Johnny ele vai jogar provavelmente ao lado do Edenilson, ali no setor do meio campo. O outro desfalque é o Paulo Vitor. E o Paulo Vitor, inclusive, foi às redes sociais desabafar contra a expulsão do jogo contra o Fluminense. Eu falei no Diário do Inter de ontem que eu considerei a expulsão um absurdo. E, de fato, eu achei injusta. O Paulo Vitor ele chega na bola, ele não atinge o Iago Felipe. E a arbitragem dá o cartão vermelho, ouve o VAR, mas bate no peito, ainda assim nem quis revisar o árbitro da partida, o Felipe Machado, e aí acabou expulsando o Paulo Vitor, que não vai poder jogar na partida contra a equipe do Santos. Bom, além do Dourado e do Paulo Vitor, que são problemas de suspensão, o Yuri Alberto e o Daniel seguem sendo reavaliados pelo departamento médico. E a tendência é que o Yuri Alberto não esteja recuperado a tempo do jogo de domingo. E aí, o Matheus Cadorini pode voltar ao time titular ou aqui pode manter o Carlos Palacios na função que vem sendo utilizado como um falso 9. Tem o detalhe de que no domingo, às 11 horas da manhã, o Internacional define o título do Campeonato Brasileiro Sub-20. E eu acredito que não contará com o Matheus Cadorini, porque o Matheus Cadorini vai estar servindo ao time principal. Eu até perguntei para alguns dirigentes do Internacional se isso já está definido, ou se tem possibilidade do Cadorini jogar pelo Sub-20 e não jogar pelo Internacional. Mas assim, eu nem vou considerar essa possibilidade, tá? O Matheus Cadorini, até pela ausência do Yuri Alberto, pela importância que ele vem tendo no elenco ao longo dos últimos jogos, tem que jogar no time de cima, porque o Inter está brigando por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Além disso, além dos problemas, o Daniel também está se recuperando, mas ainda assim não deve voltar para o jogo contra o Santos, deve ser de fato o Marcelo Lomba. A partir de sexta-feira, o Diego Aguirre deve trabalhar o time que enfrenta o Santos e com essas dúvidas também, com essas ausências que ele vai ter, tá? Próximo tópico que eu trago aqui é em relação a um possível novo reforço do Inter para a próxima temporada. Eu já falei aqui sobre ele, é o Andrei, volante de 23 anos que estava no Vasco da Gama. Ele encerrou seu contrato com o Vasco da Gama e não quis renovar, porque ele entendeu que o ciclo dele lá se encerrou e ele quer buscar novos ares, e o Internacional se interessou e teve algumas conversas com esse jogador. Hoje, o Andrei foi no CT do Vasco da Gama se despedir dos companheiros. Ele já saiu de férias, não joga mais pelo Vasco da Gama. E aí, ele vai agora, nos próximos dias, definir o seu futuro. Existem algumas propostas de fora do país e de alguns clubes da Série A, entre eles o Internacional. E o Inter está bem nessa parada. Está bem com uma proposta interessante que agradou o jogador, agradou o empresário, e ele pode pintar por aqui no ano que vem. Olho nessa situação envolvendo o Andrei. Hoje também foi dia do Inter conhecer a tabela do Campeonato Gaúcho. O presidente Alessandro Barcelos esteve presente na sede da Federação Gaúcha de Futebol e tomou conhecimento da tabela do Campeonato Gaúcho. O Inter estreia fora de casa contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. Aliás, o Inter sempre estreia contra o Juventude, é impressionante. Todas as estreias do Inter em Campeonato Gaúcho são contra o Juventude de 2022. Não vai ser diferente, a tabela não foi alterada. Joga fora de casa em Caxias do Sul contra a equipe do Juventude. Até vou ver a data aqui da estreia
do Internacional no Gauchão. Vamos lá, deixa eu ver aqui, travou, mas metade de janeiro, 26 de janeiro, o Internacional estreia no Campeonato Gaúcho, exatamente nesse jogo contra a equipe do Juventude. Hoje também teve uma declaração do D'Alessandro em um evento que antecedeu a final da Libertadores da América, lá em Montevidéu. Ele foi entrevistado e claro que ele falou sobre o seu futuro. E o futuro que está muito ligado à possibilidade de ele jogar no Internacional no próximo ano e ele ter um cargo diretivo no Internacional no próximo ano. Abre aspas aqui pro D'Alessandro, tá? O GE coletou essas aspas aqui. O River me colocou no mundo do futebol, me deu a possibilidade, me abriu as portas. E no Inter eu passei 13 anos. Pela minha história recente, me parece que estou mais próximo do Inter. Meu desejo está mais perto de Porto Alegre do que da Argentina. Ele falou isso ao jornal É o País, e o GE captou essa aspas aqui. Depois ele disse e explicou, meu contrato termina em dezembro e por agora só tenho desejos. Mas sim, a ideia é de poder jogar por mais 6 meses, não muito mais. A ver quem me recebe de braços abertos. O Internacional trabalha na possibilidade de um jogo de despedida para o D'Alessandro. Também pode ser incluído o Rafael Sobis nessa história aí, já que o Rafael Sobis se aposentou nessa temporada, mas não há algo definido e desenhado em relação a isso. O desejo do D'Alessandro, inclusive, é que ele jogue. E aí que jogue por alguns meses. Campeonato Gaúcho, por exemplo, o Internacional poderia inscrever o D'Alessandro para jogar. Mas isso não está definido e algumas pessoas dentro do Internacional são contra essa ideia, que o D'Alessandro jogue o Gauchão para encerrar a sua carreira. O que já está bem encaminhado é que o D'Alessandro volte ao Internacional em um cargo diretivo, como coordenador técnico. A gente já está trazendo isso aqui há algum tempo. É uma das grandes possibilidades para o ano de 2022. O presidente Alessandro Barcelos quer o D'Alessandro nessa função e o próprio D'Alessandro já admitiu que quer voltar a morar em Porto Alegre, então tudo se desenha para que isso aconteça na próxima temporada e o D'Alessandro seja o coordenador técnico do Internacional, faça esse elo entre vestiário e direção no Beira-Rio. Além disso, gente, ficar de olho nas rodadas, nos jogos dessa quinta-feira, tá? Eu tô gravando enquanto o Ceará joga contra o Corinthians. Se o Ceará ganhar, ultrapassa o Corinthians. Não vou dar mais detalhes sobre isso, porque aí o vídeo vai ficar velho. Mas, possibilidade do Inter cair fora da zona de classificação para a Libertadores é muito grande, principalmente se a gente contar que o América Mineiro enfrenta a Chape nessa rodada da 35ª rodada, só que apenas no dia 1º de dezembro. Então, assim, na prática a gente já pode considerar o Internacional fora da zona de classificação para a Libertadores da América. Para fechar, vamos falar de KTO. Eu apostei no Santos contra o Fortaleza. Quem ouviu o Donos da Bola Rádio de hoje viu que o JB me disse que o Santos estava melhor na partida e eu joguei no Santos. Confiei no JB, vamos ver se dá certo. Tá pagando 2.2, joguei 10. Se eu ganhar, tá pagando 2.7, aliás. Joguei 10, se eu ganhar, volta R$27. Quer jogar na KTO? Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, que ainda hoje chega o Matheus Dávila com mais conteúdo aqui no ADUPLA. Beijo!